Saudações no ar, a edição do domingo do Jornal da Noite. Vamos às notícias inseridas no primeiro bloco. A Comissão Nacional de Eleições aprovou ontem, 28 de dezembro, com voto da maioria, a proposta das datas de tomada de posse dos deputados da Assembleia da República e dos membros das Assembleias Provinciais, bem como a fixação do limite para a destruição dos materiais eleitorais, apurou a MBC Televisão de fonte próxima ao processo. Os eventos, de acordo com a nossa fonte, vão obedecer ao seguinte cronograma: 13 de janeiro de 2025, tomada de posse dos deputados da Assembleia da República; 20 de janeiro de 2025, tomada de posse dos membros das Assembleias Provinciais; até 22 de janeiro de 2025, destruição dos materiais de votação das eleições do dia 9 de outubro. 15 de janeiro é a data provável para a investidura do Presidente da República. Neste momento, estabelecemos o contato com o Vice-Presidente da Comissão Nacional de Eleições, Fernando Mazanga, para dar-nos os detalhes desta informação. Boa noite, Vice-Presidente, e obrigada por ter aceito o convite para comentar sobre este assunto para a MBC Televisão. Boa noite, muito obrigado. Eu agradeço esta vossa disponibilidade de nos colocar junto dos ouvintes e telespectadores. Em primeiro lugar, gostaríamos de saber se confirma esta informação sobre a fixação das datas para a tomada de posse dos deputados da Assembleia da República e dos membros das Assembleias Provinciais, bem como a fixação do limite para a destruição do material eleitoral. Sim, confirmo. Quando nós tivemos ontem a sessão plenária mista, virtual e presencial, para debatermos este assunto que diz respeito à tomada de posse, a proposta da data que deve ser feita pela Comissão Nacional de Eleições para os deputados da Assembleia da República, para os membros das Assembleias Provinciais, bem como para a destruição dos que fizeram parte da votação. Portanto, teve lugar, sim senhor, o encontro, e foi caracterizado por uma discórdia que não concordamos, passe a repetição, em virtude de ser resultado de um processo que nós achamos que esteve sempre com muitas toxinas, e que estas toxinas eram toxinas nocivas, que não contribuíram em nada para o Conselho Constitucional ter a limpeza e a lisura do processo. Tudo aquilo que foi mandado pelo STAI para a Comissão Nacional de Eleições foi consumido por uma parte dos membros da Comissão Nacional de Eleições e aprovaram, e nós votamos contra. Portanto, esta nossa deveria ser consubstanciada pela nossa posição em relação a qualquer tipo de outro ato subsequente que diga respeito ao próprio processo em si das eleições de 9 de outubro. Portanto, para nós sermos coerentes para conosco e para com a nossa posição assumida em sede do apuramento nacional, votamos contra esta marcação, não contra o calendário gregoriano, porque o calendário gregoriano está em marcha, não podemos alterar o 12, o 13, o 14, mas o conteúdo que é transmitido com base naquilo que foram os resultados que nós continuamos e reafirmamos que foram falsos e não verdadeiros. Já temos o posicionamento do partido RENAM como sendo de discordância. O que é que pode-se esperar deste processo, de tomada de posse, tendo em conta a tensão pós-eleitoral a que o país vive? Bom, isto precisa da sabedoria do rei Salomão. As pessoas que estão à frente devem ter a humildade suficiente de reconhecer que o país não está bem, em virtude destas eleições, e foi esta chamada de atenção que nós fizemos ontem, os nossos colegas da Comissão Nacional de Eleições, fizemos-los recuar para
o início deste processo desde 2023, com o recenseamento de 2023, com as eleições autárquicas de 2023, que tudo foi sendo contestado, não só por nós, como pela sociedade na sua geral, também como comunidade internacional que verificou, viu e condenou esta forma de comportamento dos membros, de alguns membros da Comissão Nacional de Eleições, que de facto envergonham o país, e neste momento o país está em luto como fruto, consequência daquilo que estes colegas, eu continuo a dizer, não tenho medo de o afirmar, de que de forma irresponsável aprovaram uns resultados que até poderiam ter sido, se calhar, com o mesmo fim, mas desde que fossem transparentes, desde que fossem eleições livres, justas, transparentes, e que na própria Comissão Nacional de Eleições tivesse havido um trabalho profícuo, um trabalho, todo ele que englobaria todos nós que estamos lá dentro, e não só uma parte daqueles que fazem parte da Comissão Nacional de Eleições. Agradecemos, Vice-Presidente, por ter aceito o convite mesmo para falar em torno deste assunto à MBC Televisão. Desta vez não percebi? Deixava ficar os agradecimentos por ter aceito o convite da MBC Televisão para esclarecer estes assuntos. Muito obrigado por esta abordagem. Continuem a crescer com este direito de informar e atualizar de forma abrangente, e que nós nos sentimos honrados por estar nesta vossa ação. Obrigado. Fica para trás o esclarecimento do Vice-Presidente da Comissão Nacional de Eleições, Fernando Mazanga. Apesar dos vídeos explícitos postos a circular nas redes sociais, o Vice-Ministro da Justiça e Assuntos Constitucionais e Religiosos, Filimão Soares, disse ontem que os reclusos mortos foram recapturados já feridos e acabaram perdendo a vida. Sou brigadista. Esse telefone ficava com ele lá na cadeia? Sim. Era para com o telefone, eu podia te mostrar tudo que estou a falar. Né? Se eu tivesse telefone. Espera, suba. Levando para dizer que segura passar. Agora fugiram por quê? Não fugi, estava fora, eu saí fora todo dia. Apesar dos vídeos que circulam nas redes sociais mostrarem reclusos capturados completamente sãos e logo depois aparecerem mortos, o Vice-Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Filimão Soares, diz que alguns deles foram feridos durante a operação e perderam a vida horas depois. Nós estamos a tratar desses assuntos com algum cuidado, caso a caso, para percebermos o que é que se passou numa situação e noutra, mas entretanto deixa partilhar que há situações de reclusos recapturados que na altura em que foram entrevistados estavam feridos. Penso que algumas imagens, alguns vídeos devem reportar isso. Alguns sangravam. Há aqueles que, tendo prestado as entrevistas na deslocação para o hospital ou neste exercício de voltarem para o estabelecimento penitenciário para depois tomar o transporte para o hospital, alguns não resistiram, perderam a vida, pelo que é uma matéria que nós gostaríamos de tratá-la com algum cuidado. Para o esclarecimento das circunstâncias que ditaram a evasão dos 1.534 reclusos da BO e do estabelecimento penitenciário provincial de Maputo, vulgo Cadeia Central, o governo já criou uma comissão de inquérito. Para a averiguação de todo este cenário, já foi constituída uma comissão de inquérito para perceber todo o enredo de como é que se desenrolou este processo de fuga, e nessa altura, quando tivermos material completo, nós vamos certamente voltar a partilhar convosco como fazemos agora. Estamos preocupados com este assunto. Sobre o número de armas que teriam sido roubadas pelos reclusos durante a rebelião, o Vice-Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos alegou ser uma matéria sensível e que por isso está a ser tratada com todo o cuidado necessário. Pelo menos 280 reclusos dos mais de 1.500 que fugiram da BO e da cadeia central já foram recapturados e devolvidos às celas. A informação foi avançada ontem pelo Vice-Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Filimão Soares. O Vice-Ministro falava durante a visita ao estabelecimento penitenciário da província de Maputo, onde destacou que a intenção não era apenas fugir, como também sabotar as instalações.
Tratamos várias situações com maior incidência para o nível de estragos que foi protagonizado aqui por estes invasores, desde o incêndio a algumas instalações tecnicamente chave. Refiro-me, por exemplo, ao setor do controle penal, em que incendiaram os processos, incendiaram os computadores. E ato curioso é que em algumas situações, antes de incendiarem os computadores, retiraram, portanto, os discos duros. A intenção não era apenas sair da cadeia, era também sabotar, era também incendiar. Ao invés de se dirigirem diretamente aos portões e procurarem confrontar-se com os nossos colegas para saírem daqui, começaram, portanto, por este exercício todo de fazer este roteiro, de ir ao controle penal, de ir à cozinha, de ir aos armazéns, e com recurso às botijas de gás que nós tínhamos aqui, aliás usadas para o apoio para a própria alimentação, é aqui onde facilmente encontram mecanismos para provocar o incêndio, e estes mecanismos depois são usados para os outros subsetores. Incidentes como estes não podem ser tidos como incidentes privativos do Estado moçambicano. Se estiverem informados, temos estas situações em países com situações de controle penal, com situações de controle penitenciário bem mais sofisticadas que a nossa. Desta vez foi o nosso caso aqui, e é dentro de uma conjuntura que todos nós conhecemos, mas como lhe disse, estamos a falar de cerca de 600 reclusos no estabelecimento penitenciário de máxima segurança, de onde se evadiram 100, o que significa que a avaliação da nossa prestação, se quisermos ser justos, também tem que ser vista na ótica dos cerca de 500 que não saíram, e não apenas na ótica. Damos por encerrado o primeiro bloco informativo inserido no Jornal da Noite. É a altura de observar uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes. Campanha promo de publicidades da MBCTV. Novembro a janeiro, pacotes incríveis. Anuncie na MBCTV e aproveite nossas ofertas imperdíveis. Não perca a oportunidade de destacar a sua marca. Ganhe uma visibilidade única e alcance um público diversificado. Entre em contato agora e saiba mais. Seu anúncio pode ser o próximo a brilhar na tela da MBCTV. Transforme sua mensagem em sucesso. MBC, conectando o mundo. Vem aí! Aqui, na MBCTV. Neste programa, o caro telespectador vai poder acompanhar discussões sobre um dos motores do desenvolvimento econômico moderno, o mercado de capitais. E ao longo do nosso programa, traremos especialistas que vão explicar-nos as suas visões sobre os desafios atuais deste mercado. Esta biblioteca é para os moçambicanos, é para os investidores, os empresários. Marque na sua agenda todas as terças-feiras, pelas 21h30, aqui na MBC TV. Renovados os votos de boa noite, sejam todos bem-vindos ao segundo bloco do Jornal da Noite. Líderes de diferentes confissões religiosas apontam o diálogo e a busca pela presença divina como caminho para o fim da crise pós-eleitoral em Moçambique. Falando este domingo, a MBC Televisão, na cidade de Maputo, os sacerdotes lançaram um veemente apelo à paz, tolerância e respeito à vida humana.
Face ao clima de tensão caracterizado por manifestações generalizadas marcadas por violência e mortes, líderes de diferentes confissões religiosas apelam ao diálogo político e à busca pela presença divina como forma de devolver a paz para Moçambique. O paroquiano da Igreja Anglicana, Jorge Chacate, apela ao respeito ao direito de manifestação pacífica e alerta os participantes nas manifestações para que não se deixem instrumentalizar e serem arrastados para ações de vandalismo. Os problemas, as diferenças de opinião existiram sempre desde os primórdios. Mas o ensino que temos é de que é sentando e conversando que se busca e se encontra soluções. Os problemas que hoje Moçambique atravessa não são de hoje, não começaram aqui. Moçambique tem uma história de busca de paz. A igreja continuará a transmitir esse seu perfume no sentido de chamar as partes em discórdia neste momento para que sentem, discutam, encontram uma plataforma que permite alcançar a almejada paz. Por sua vez, o pastor da Igreja Metodista Unida de Moçambique, Isaías Face, refere que o papel da Igreja é de orar pela paz com vista a acabar com o derramamento de sangue que se assiste nos protestos contra os resultados eleitorais. O povo moçambicano precisa de se unir. Unir para fazer com que aquela chama da unidade, uma chama da unidade que nós encontramos assente em Jesus Cristo, seja acendida e viva no coração de cada moçambicano. Já o pastor Nelson Pereira, da Igreja Assembleia de Deus, pede um diálogo urgente entre os atores envolvidos no conflito e a busca pela presença divina, com vista a acabar com a crise pós-eleitoral. O papel da Igreja é apontar para esta pessoa que é Deus, mostrando ao povo que não deve temer nada nem ninguém. Não significa ignorância de que as coisas vão mal, não é isso. É sim saber que existem problemas, existem lutas, existem dificuldades, mas nós podemos encontrar a solução em Deus. E, número 2, que nós temos um papel de ser agentes pacificadores. Nós somos agentes de trazer a Grupo de músicos liderados por Roberto Isaías acaba de lançar uma canção de apelo à paz e união entre os moçambicanos face ao atual contexto social e político. Somos Todos Moçambique é a nova proposta musical de sensibilização à sociedade, na qual os músicos manifestam preocupação e tristeza pela escalada de violência pós-eleitoral. As manifestações em contestação aos resultados eleitorais têm estado a causar danos materiais, gerando um clima de incertezas sobre o futuro. Se diz o ditado, quem canta seus males espanta, os músicos moçambicanos cantam pelo fim da violência pós-eleitoral. Fiquem em pé, junte as mãos, como irmão de coração, sinta a dor. Liderados pelo vocalista principal da icônica banda K10, Roberto Isaías, afirmam que o objetivo da iniciativa é trazer os moçambicanos à realidade sem olhar a cor, raça nem questões políticas. Dizer que esta música surge no contexto que nós vivemos de muita instabilidade, de muita desunião. Nós artistas dizemos que o povo está a lutar contra o próprio povo. E hoje essa tal democracia põe-nos divididos. Lutamos entre nós moçambicanos. E é este apelo, essencialmente, que nós queremos fazer, que nos unamos. Eu, inclusive, ontem, quando fiz o post, destaquei o candidato eleito, o Chapo, o Venâncio Mondlane, o Yusuf Momad, o Lutero Simango, que é para mostrar que esta iniciativa não é uma iniciativa partidária. Eu tenho as minhas preferências, as minhas cores partidárias, mas não significa que eu seja importante aos outros que têm as suas preferências ideológicas. Eu, inclusive, sou amigo do Venâncio Mondlane,
e da família, mas eu respeito a causa dele. Não significa que nós temos que estragar a familiaridade, a amizade, mas temos que fazer as coisas a proteger os princípios fundamentais do homem, os direitos. Olha só, hoje é domingo, as pessoas normalmente estão na família, a cidade está agitada, porque as pessoas não sabem o que vai acontecer amanhã. Com o título Somos Todos Moçambique, a música conta com a participação de vozes sonantes na arena musical nacional, como a Zimbo, Abchamo Munhoto, Cisequial Macomba e Roberto Isaías. Canto, não há destruição, na paz e união. Grupo de músicos liderados por Roberto Isaías acaba de lançar uma canção de apelo à paz e união entre os moçambicanos face ao atual contexto social e político. Somos Todos Moçambique é a nova proposta musical de sensibilização à sociedade na qual os músicos manifestam a preocupação e tristeza pela escalada de violência pós-eleitoral no país. Saímos do campo cultural. Vamos à notícia que dá conta que depois do registro de mais de 200 mortos na etapa Turbo V8, somando mais de 500 vítimas mortais desde o início das manifestações, o Centro para a Democracia e Direitos Humanos prevê que a próxima etapa designada Ponta de Lança seja mais violenta. Face ao cenário caótico, o CDD sugere uma ação imediata com vista à estabilização e restauração da confiança e protesto aos direitos de todos os cidadãos. O Centro para a Democracia e Direitos Humanos publicou na sua página oficial, neste domingo, um artigo no qual descreve a chamada etapa Turbo V8 como a mais sangrenta de todas, com um registro de mais de 200 mortes, fazendo subir o número de vítimas mortais para 500, de acordo com dados resultantes do trabalho de monitoria e registro das vítimas feito pela instituição. Para a próxima etapa das manifestações contra resultados eleitorais, denominada por Venâncio Mondlane como Ponta de Lança, o CDD prevê mais violência que poderá agravar ainda mais a instabilidade no país. O artigo também refere que desde as eleições realizadas a 9 de outubro de 2024, o cenário político moçambicano deteriora-se rapidamente, marcando uma das piores crises pós-eleitorais da história do país. A crise tem gerado graves consequências humanitárias e violações de direitos humanos. Para o CDD, a ausência de diálogo político e a insistência em governar sem atender às demandas de transparência e inclusão estão apenas aprofundando o abismo entre a liderança política e o povo moçambicano. Há relatos de aumento significativo de episódios de repreensão violenta por parte das forças de segurança, ataques contra civis e um crescente número de deslocados internos e refugiados, rompendo a coesão social. O Centro para a Democracia e Direitos Humanos entende que o momento exige uma ação imediata com soluções que busquem a estabilização do país, a restauração da confiança e proteção dos direitos de todos os cidadãos. O CDD reafirma a necessidade urgente de um governo de transição inclusivo, capaz de unir todas as forças vivas da sociedade moçambicana. Este modelo tem como base experiências anteriores bem-sucedidas, tanto em Moçambique quanto em outros países da região, como o Quênia e o Zimbábue, que recorreram a soluções semelhantes em momentos de crise. É tudo por parte da equipe que tornou possível a transmissão do último domingo do Jornal da Noite. Temos encontro marcado amanhã, quando forem pontualmente 20 horas, e gratos pela atenção dispensada.